mas o pastor já veio aqui, falou no meu ouvido, o pastor Ângelo, né, e eu tenho que ficar de olho ali no relógio. Mas eu quero um pouco da sua atenção. Quantos estão desejosos para ouvir a ministração nessa noite? Pois bem, olhe para mim. A cada geração, Deus sempre tem um momento em que Ele visita essa geração de uma forma mais veemente, mais forte. Dentro da história da igreja, nós chamamos isso de onda. Então, de tempos em tempos, a igreja, o povo de Deus, é mergulhado em uma grande onda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Os estudiosos a respeito do assunto chegam a dizer que uma onda para uma outra onda dura em média entre 70 a 90 ou até mesmo 100 anos de uma para outra. Olha que coisa muito importante que você vai ouvir aqui. Entre uma onda e uma outra onda, muitas coisas acontecem dentro deste espaço de tempo. Dentro dos fatores que acontecem de uma onda para outra, estão ligados à cultura. A cultura, ela tem uma maneira de influenciar essa ou cada geração antes dessa grande onda vir de uma forma muito forte e violenta. E a cultura, ela faz parte do povo, de uma comunidade, de uma nação. O grande problema é que quando essa cultura, ela vai se afastando das leis do Senhor, da vontade de Deus. O Senhor, Ele estabeleceu dentro da sua palavra um formato, um padrão para que o seu povo pudesse viver e também apresentar para o mundo. Uma coisa importante que nós enxergamos dentro da Escritura é que a Escritura, que é a palavra do Senhor, ela não foi deixada para o mundo. A Escritura, ela é deixada para o próprio povo de Deus. Quando o povo de Deus começa a abraçar a cultura do mundo, então a palavra de Deus, ela vai sendo deixada de lado. E a aplicabilidade da palavra de Deus dentro dos seus corações já não vai surtindo mais efeito, a ponto da característica da comunidade ou do povo que se chama pelo nome do Senhor não ter mais aquela representatividade do Deus dos céus. Então, vai se perdendo aos poucos a identidade de reino e vai adentrando
uma cultura de império. A partir desse momento, então, quando o povo de Deus vai se afastando da cultura que é de reino e pegando a cultura do império do mundo, então outro fator adentra no meio do povo de Deus, que é chamado de apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia não é as pessoas deixarem de vir às igrejas. Apostasia é um abandono consciente da verdade de Deus, trocando a verdade de Deus pela mentira, mesmo sabendo que aquilo é uma mentira e não é a verdade de Deus. O nome disso é apostasia. É o abandono da verdade deliberadamente. Quando isto acontece, um outro fator também vem junto, que é a frieza espiritual. A frieza espiritual, ela acontece no meio do povo de Deus, justamente pelo abandono da verdade eterna, intrínseca, que nós aprendemos. Um coração, ele só pode ser de fato aquecido, se as verdades eternas do Senhor estiver intrínseca, clara, evidente, pujante e forte dentro de nós. As pessoas que mudaram o mundo por intermédio da pregação do Evangelho, foi justamente as pessoas mais apaixonadas pelas verdades do Senhor. O grande evangelista Dwight Lyman Moody, ou D.L. Moody, ele disse que as pessoas que deixaram uma marca profunda nessa terra manchada pelo pecado, foram justamente as pessoas que amaram a Deus de todo o seu coração. A história do cristianismo foram homens e mulheres que não negociaram a palavra do Senhor. Deus tem uma coisa particular com esses homens e estas mulheres. Pessoas que não negociam a verdade de Deus em detrimento daquilo que elas poderiam ganhar e usufruir. O respeito dos homens não é maior do que a intimidade com o Senhor. O poder que os homens têm ou nos dá não é maior do que a comunhão e o compromisso com a verdade do Senhor. Deus procura homens e mulheres com o DNA do caráter de Cristo. E Cristo não negocia e nem negociou quando esteve aqui na terra. Você se lembra que Pôncio Pilatos chegou a chamar a Jesus para uma reunião de negócios? Pilatos, tu sabes com quem tu estás falando? Diga para mim, de onde é o teu reino? Diga. Tu não sabes que eu tenho o poder de mandar te soltar? O povo está aí dizendo, colocando acusações contra você. E essas acusações, elas vão te levar à morte. Jesus poderia muito bem ter negociado essas verdades, mas Jesus não negociou. Se Jesus não negociou,
Quem sou eu para negociar? O meu ministério não está à mesa. A minha vida particular com Deus não está na mesa do mundo. Eu fui chamado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor para levar essa palavra da verdade. Nós não negociamos. Nós não mudamos. Eu estava na minha casa, com a minha Bíblia aberta, e eu estava me questionando: Senhor, porque Tu me chamastes para pregar estas coisas? Porque Tu me destes esse ímpeto no meu coração para olhar a questão da Tua causa de uma forma mais ampla do que apenas local? Porque Tu me destes isso? Porque esse entendimento, de fato, o Senhor veio a mim e falou comigo: eu estou te levantando para um despertamento espiritual. Quando o Senhor veio a mim dessa forma, Ele mudou totalmente a minha visão de olhar para os textos da Bíblia. É tanto que eu já tenho mais de 3 anos aqui em Brasília pregando a mesma mensagem. Eu não tenho outra mensagem. Eu estou ansiando por um avivamento genuíno, verdadeiro, profundo e tremendo. Eu estou ansiando por isso. Em cada tempo, em cada geração, o Senhor sempre levanta o seu povo com uma mensagem de despertamento. Foi assim dentro do Antigo Testamento, ainda que parece que a coisa está e vai de mal a pior no meio do povo cristão. Às vezes eu sou até questionado por alguns estudiosos da Bíblia, que vai no meu Instagram, no meu Facebook, no meu particular: como é que você consegue ver avivamento, sendo que a Bíblia está apontando para o tempo do fim? E se no tempo do fim as coisas tendem a piorar, como que você vai ver uma igreja despertada em um avivamento? Deixa eu dizer algo aqui para você. Sempre foi assim na Bíblia e também na história da igreja. O pior momento do mundo sempre serás o melhor momento da igreja. Veja bem, se você analisar o Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas menores, todos são profetas de avivamento. Todos. É uma mensagem chamando e convocando o seu povo para voltar-se ao Senhor. Essa volta, ela tem que ser marcada por alguns fatores. Número 1, jamais existirá avivamento sem estes elementos. Primeiro, arrependimento. Não existe um avivamento genuíno sem um batismo de arrependimento, sem um batismo de quebrantamento, sem um batismo de rendição. Todos os homens da igreja precisam se arrepender. Todos os crentes em todos os lugares do Brasil precisam se arrepender. Na verdade, todos nós precisamos de arrependimento. Disse Jesus em Lucas 13: se vocês não se arrependerem, de igual modo todos perecerão. A única saída
para o meu caminhar espiritual com o Senhor, passa pela via do arrependimento. E deixa eu te dar um dado muito importante a respeito do arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Tem pessoas que estão mudando de igrejas. Tem pessoas que estão mudando de teologia. É mais fácil mudar de igreja, mudar de teologia, do que se arrepender. Mas aonde você for, lá na China, ou aqui, lá no Rio Grande do Sul, ou no Amazonas, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A porta para um grande despertamento espiritual é o arrependimento. O que é um arrependimento? É uma volta decidida, consciente para Deus. É alguém que estava vivendo um estilo de vida que não estava dentro do escopo de Deus, mas ele ouviu a palavra, e a palavra avivou, queimou, ardeu o seu coração. Eu tenho sempre dito, somente um coração incendiado poderás incendiar outros corações. Eu preciso estar com meu coração queimando. Eu preciso estar com a lareira do meu peito ardendo. Eu não tenho outro amor. Nós cantamos que agora ele acabou com outros amores. Eu só tenho um único amor, e esse se chama Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir buscar a sua igreja. Ele está voltando. Eu não tenho outro amor. Eu amo Ele mais do que eu amo a minha esposa. Eu amo a Ele mais do que eu amo meu próprio filho. Por Ele eu choro. Por Ele eu me quebranto. Por Ele eu vou às lágrimas. Eu me rendo a Ele. A pergunta é: a quem você mais ama nessa terra? Talvez seja por isso que ainda você não foi levantado ou levantada de uma forma diferente, com uma unção diferente. Todos precisam de fato aumentar o nível do seu cristianismo. A tendência que passa a cada dia é haver um relaxamento intelectual a respeito das coisas de Deus. Mas ele não mudou. Isaías capítulo 42, versículo de número 8, assim está escrito: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e eu não darei a minha glória a ninguém. Segundo elemento fundamental para um avivamento é as pessoas se conscientizarem que de fato receberam um chamado. Muitas pessoas estão desanimadas enquanto ao seu chamado, enquanto à sua vocação. Porque quando eu tenho um entendimento que de fato Deus me chamou, que Ele me vocacionou e que Ele está me chamando, então meu coração começa a se preparar para Ele. Um coração preparado, Salmos de número 108. Firme está o meu coração preparado a Ti, ó Deus. Quem se prepara para Deus, Deus prepara o mesmo para Ele. O homem e a mulher
que decidiu gastar tempo e dedicação a Deus, é este homem, é esta mulher que Deus também dedicará tempo para os mesmos. Nós precisamos de fato de uma grande rendição nas nossas mentes. O nosso coração, ele precisa estar curvado. Deus, ele não está atrás apenas dos meus joelhos curvados, porque não é os joelhos curvados, é o coração curvado, é o coração derretido, é o coração quebrantado. Já dizia o salmista Davi: um coração de joelhos dobrados, quebrantados, rendidos ao Senhor, não desprezarás, ó Deus. Quem é o homem e quem é a mulher que Deus procura? Não é aquele que tem muito dinheiro, apesar de Deus usar também muitas pessoas que têm muito dinheiro. Não é aquele que tem uma grande ascensão social no meio da sua comunidade ou do seu país. É o homem e a mulher que tem um coração quebrantado. Leonardo Ravenhill escreveu um livro, Por que Tardo Pleno Avivamento? E eu gosto da citação daquele pastorzinho, no sentido de um senhor de idade, como aquele homem tem sido usado por Deus para me quebrantar, para martelar a mim, para fazer com que eu me humilhe diante do Senhor. E ele disse no seu livro: qualquer dia destes, um Zé Ninguém vai adentrar pelas portas de uma congregação, vai abrir a sua Bíblia, vai ler ela, vai crer nela de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, vai fincar essas verdades em seu coração, e esta pessoa vai incendiar os outros. Você se lembra de Davi? Davi não pediu para ser rei e também não pediu para ser usado. Ele estava lá, esquecido. Ele estava lá no campo, trabalhando, cuidando de ovelhas, cuidando do pasto, matando um leão, matando um urso. Todo dia vinha um e ele agarrava, jogava no chão e matava, afugentava as feras. Olha que coisa tremenda, olha que coisa importante. Olha que coisa interessante. Porque Deus sabe a quem ama de fato a sua obra. Deus sabe de fato aqueles que têm um grande apreço pela causa do reino. Então eu não provo que eu amo o reino de Deus e nem as pessoas quando eu estou aqui em cima pregando para vocês. Na verdade, essa prova ela é apenas para Deus quando eu não estou aqui no palco. Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tardo Pleno Avivamento, ele chega a afirmar dizendo: o púlpito pode ser o local onde nós expomos os nossos talentos, mas somente no quarto de oração, lá a vaidade ninguém vê. Então eu tenho uma palavra para você. Se você está aí nos bastidores do reino de Deus, labutando, tripudiando, brigando, guerreando, não te preocupes. Se você não for reconhecido pelos homens aqui na terra, vai chegar um dia, vai chegar este dia, ao toque, ao soar da trombeta. Aleluia.
ao zunido da última trombeta, aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você que cuidou de uma pessoa espiritualmente, você que não desistiu de nenhuma ovelha desgarrada, que foi nas casas, que discipulou, você que foi atrás daquelas pessoas que ninguém ia, quando as pessoas diziam, não tem mais jeito para ele, você olhava para a palavra, olhava para o Senhor e você dizia, se Jesus deu a vida dele por mim, então eu também vou dar a minha vida em troca dele. Você que recebeu a inspiração do Espírito Santo de Deus para ser crente, ao toque da última trombeta, você ouvirás Jesus te chamar. Então aqui eu estou preparando o seu coração para o teu entendimento que tu fostes chamados por Deus. Todos vocês aqui receberam um chamado da parte de Deus. E é aqui que começa. Assim como Deus enviou João Batista, Ele também envia-nos para ir preparar o seu caminho para Ele voltar. A volta de Jesus, escute isso aqui, é muito importante, teologicamente, está dentro do escopo da atividade da própria igreja. Quem prepara o retorno do rei é a igreja. Nós que preparamos a chegada dele na terra. Nós não preparamos, é o dia e a hora, mas o cenário para ele voltar, é nós que preparamos. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho na minha frente. Assim como foi para ele descer de lá e vir para o útero de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, assim também será a sua vinda. Sempre tem uma preparação. E foi aí que eu entendi o porquê que eu deveria começar a pregar sobre avivamento. Porque a mensagem de despertamento espiritual, ela prepara a igreja para o retorno de Jesus. A mensagem de avivamento, ela prepara as igrejas para a expansão do reino de Deus. Expandir o reino de Deus é preparar o caminho para o seu retorno. No entanto, isto só pode acontecer se os nossos corações estiverem de fato ardendo pelo Senhor. Porque a pegada ou a visão, ela muda. Nós não estamos preparando para ficar aqui, para fazer companhia para o anticristo. Nós estamos nos preparando para se encontrar com Jesus nos ares. Então, se nós estamos preparando este caminho, então a direção da espiritualidade da igreja tem que ser para lá. O apóstolo Paulo, Colossenses capítulo de número 3. Se vós já morrestes com Cristo, e tendo ressuscitado também com ele na sua morte, pensais nas coisas que é de cima. É uma mudança
mudança de mente, de mentalidade, é uma metanoia. A palavra arrependimento é metanoia, é uma meta que aponta para o meu eu. O meu eu passa a viver um estilo de vida voltado para lá. Dentro desse sentido, eu quero te dizer: você compra aqui, mas você não é daqui. Você negocia aqui, mas você não é daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Nós fazemos parte do coral celestial do Cordeiro de Deus. Uma mentalidade de reino atrai o reino para onde ela está. Quando você encontra uma pessoa que tem mentalidade de reino, e você encontra uma outra pessoa que não tem mentalidade de reino, ao conversar, na hora, é identificado. Nós identificamos isto por aquilo que a pessoa exala. Eu não preciso de mais de 10, 15 minutos para saber qual é o Deus de uma pessoa. O Deus de uma pessoa é aquilo que ela mais fala. Foi Jesus que disse: aquilo que a boca, aquilo que o coração está cheio, é refletido na boca, no verbalizar. Então eu não tenho outra conversa, eu não tenho outro assunto. Eu estou apaixonado pelo meu Deus, eu estou apaixonado pelo meu Cristo, eu estou apaixonado por essa palavra. Eu só sei falar dela, eu só sei refletir sobre ela. É sobre ela que eu quero falar, é sobre ela que eu quero pensar. Eu gasto dia, horas com ela. Ela é o meu alimento de dia, ela é o meu alimento de noite. Deveria ser o teu, deveria ser o nosso. É a palavra de Deus, uma mentalidade mudada pela palavra de Deus. Ele não tem outro assunto, ele não tem. Primeiro, preparar os corações com uma mentalidade de reino. Segundo, olha o que diz o texto: e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Qual é o segundo elemento para, de fato, um grande avivamento, uma grande onda espiritual vir sobre nós? Está ligado diretamente no fato da entrega e da busca e do desejo pela própria pessoa do Senhor. Não existe avivamento sem busca. Não existe avivamento sem um grande desejo por Ele. Eu preciso desejá-lo. Eu preciso desejar a sua vinda. E eu concordo com alguns estudiosos quando eles dizem que um dos fatores pela qual Jesus ainda não voltou é porque a sua igreja ainda não desejou o suficiente. Quando a igreja no Brasil e no mundo passar publicamente, coletivamente, todos unidos em um único som, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aí Ele vem. É preciso desejar a sua vinda, a menos que você goste muito daqui. E um cristão que gosta muito do mundo, jamais ele vai ter nos seus lábios essa oração. Um crente que gosta muito da vida mundana, terrena, ele não vai orar para que Jesus volte.
Tem crentes que dizem assim: Jesus não volta agora não, vai estragar os meus planos e os meus projetos. Se o Senhor voltar agora, como que vai ficar os meus sonhos pessoais? Eu ainda nem construí aquilo que eu queria tanto construir. Eu ainda não conquistei aquilo que eu queria conquistar. Eu ainda não empreendi da forma que eu gostaria de empreender. Eu ainda não tenho uma casa, um carro. Eu ainda não concluí minha faculdade. Eu nem casei, Jesus. Fique tranquilo, para você Ele jamais voltará. Ele não vai voltar para você. Ele só vai voltar para quem o deseja. Olha o texto bíblico, olha para o que está escrito, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. Olha que coisa interessante. Não é buscar aquilo que Ele pode nos dar enquanto na terra. Essa busca aqui é pela própria pessoa dEle. É pelo próprio Senhor. Martinho Lutero, ele afirmou o seguinte: nós estamos diante de uma mesa, e a mesa está posta e preparada. Você é um dos convidados, e eu também. A mesa é linda, a mesa é radiante, há muita abastança nessa mesa. Mas ao aproximar da mesa, eu não tenho olhos para a comida. Os meus olhos estão fitos apenas àquele a quem me convidou. Ao chegar diante da mesa, os meus olhos é apenas para o Rei. Por que a gente não tem um grande avivamento? Porque a igreja brasileira resolveu ajustar a sua vida espiritual sem desejar viver Porque muitos pregadores, pastores pelo Brasil resolveram ajustar os seus ministérios sem o coração está pegando fogo. John Wesley, no avivamento da Inglaterra no século XVIII, aquele homem fez uma oração, ou oração perigosa. Não são todos que estão dispostos de fato a chegar diante de Deus e fazer aquela oração. Ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, me dê 100 homens que não tema a nada a não ser o pecado, que não deseje mais nada nessa vida a não ser Deus, e eu incendiarei o mundo. O mundo é incendiado por pessoas de fato apaixonadas por Deus, apaixonadas pelo seu evangelho, apaixonados pela sua palavra. Quando alguém então decide de fato que vai entregar a sua vida a Deus sem reserva, então a onda do avivamento vem. Quem está disposto de fato a pagar o preço para ter um avivamento? Perceba que o Senhor disse a Jeremias: só mandarei o avivamento quando todos vocês se prostrarem a mim. Então passareis a orar a mim. Depois que vocês passar a orar a mim, então eu vos ouvireis, e deixarei ser achado por vós, somente então, somente, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. O avivamento ele vem, não é porque nós somos santos. O avivamento vem porque a igreja precisa. Todos nós que estamos aqui nesta noite precisamos urgentemente entrar nas fileiras dos combatentes da fé,
para começar a clamar por um avivamento. Avivamento é questão de necessidade. Avivamento é questão de urgência. Se nós não sofrermos um grande avivamento espiritual pelos 5 a 10 ou 13 anos, a igreja pode sofrer um sepultamento espiritual. Meu Deus, tem misericórdia. Não se engane, não confunda ajuntamento com avivamento. O que a igreja brasileira tem feito? Ela confunde, ela se equivoca com a questão dos grandes movimentos. Os grandes movimentos não se resumem em avivamento. E eu posso provar para você. Todas as vezes que aconteceu um avivamento dentro da Bíblia, a comunidade a qual clamou foi mudada por completa. O espaço geográfico a qual a comunidade que clamou foi mudado por completo. A cidade foi mudada por completa. A nação inteira é mudada quando um avivamento de fato vem. O Brasil, existe a maioria hoje de cristãos. Comparando o número de católicos e evangélicos, é já a maioria. Entretanto, o Brasil está entre os países mais corruptos do mundo. O índice de divórcio no Brasil aumentou de uma forma assustadoramente. Pasme, senhoras e senhores, aqui dentro da igreja. Homens que espancam as suas mulheres, matam as suas mulheres. Pasme, senhoras e senhores, dentro do cristianismo. É preciso que alguém grite aos 4 cantos dessa nação, aos 4 ventos, dizendo: nós precisamos nos arrepender e que venha de fato um avivamento genuíno. Eu estou te convocando nesta noite para você perder o medo dos homens, para perder o medo dos sistemas, para perder o medo de tudo e começar de fato a esbravejar aos 4 ventos da terra. Ele vem, 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 ele. Precisamos preparar a igreja. Cada pregador, cada crente, cada membro do corpo de Cristo é responsável pela sua geração. Todos nós aqui, independente do cargo eclesiástico, somos responsáveis. Todos os pregadores desta geração são responsáveis pelos pecadores desta geração. Os pregadores não são apenas aqueles que estão em evidência. Qualquer homem e qualquer mulher que nasceu de novo é um pregador e uma pregadora do Evangelho. Então, eu preciso acordar para esta responsabilidade. A segunda coisa importante é o desejo. Um avivamento vem pelo grande desejo da busca desenfreada por Deus. É uma paixão pelo Senhor. É uma paixão pelo fogo que consome os nossos corações. No século XVIII, no avivamento da Inglaterra, Deus deu uma passeada pela Inglaterra. A Inglaterra estava mergulhada no caos imoral, na prostituição. Os jogos era quem predominava e dominava. A corrupção do clero e dos sacerdotes era altíssima. Os pregadores terminavam de pregar a palavra e iam para os bordéis se prostituir. Como Deus então
ele usa a primeira linguagem de Deus, que é o amor, para as pessoas, e pelo amor elas não se arrependem, então Deus muda a sua linguagem. Deus tem duas linguagens para falar com o povo na terra. Uma é o amor e a outra é o juízo. Quando as pessoas não voltam para Deus pelo amor, Deus então traz juízo sobre a terra. Então, uma peste invadiu Inglaterra, matando milhares e milhares de pessoas. E se isso não fosse suficiente, então o rei da França, Napoleão, ele veio para invadir a ilha, para tomar a ilha. Deus então deu uma passeadinha por Londres, precisamente na Universidade de Oxford. Dentro de uma sala, encontrou 3 moços. Um de 26 anos de idade, o outro de 29 e o outro de 28. Sabe o que aqueles moços estavam fazendo diante de todo esse cenário? De joelhos na faculdade, na Universidade de Oxford, orando a Deus por um avivamento. O nome deles, Charles Wesley, seu irmão John Wesley e o grande pregador do ar livre, George Whitefield. John Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield, eles viraram de cabeça para baixo a Inglaterra. A peste teve que ir embora. Napoleão voltou para a França. E o despertamento espiritual começou a inundar como uma onda. Eu quero profetizar que assim como aconteceu na Inglaterra, essa onda está vindo, essa onda está vindo, essa onda está vindo, essa onda está vindo, esta onda. Quem está comigo aqui nesta noite? Quem está aqui com... Quem vai ser? Quem vai? Receba. Seja cheio. Eu vou fazer eu. Deixa queimar. Deixa arder. Deixa queimar, deixa queimar, vai deixando, vai. Deixa queimar, pode preparar, deixa queimar. Deixa queimar o seu coração nesta noite. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para levantar. Oh meu Pai, essa geração. Ei, Deus está te chamando, homem. Deus está te chamando, mulher. Eis aqui a palavra profética da parte de Deus. Quem não orava vai voltar a orar. Quem não pregava vai voltar a pregar. Quem não evangelizava vai voltar a evangelizar. Quem não intercedia vai voltar a interceder. Quem não chorava mais vai voltar a chorar. Vai derramar lágrima. Deus está te procurando, homem e mulher. É chegado o tempo, é chegada a hora, é a nossa vez. Ah, meu Pai do céu. Escute. Em 1832, nos Estados Unidos da América, o mesmo cenário que nós estamos vivendo. Um jovem se formou em direito, pegou o seu canudo e fez uma sociedade no escritório de advocacia. Então, eles começaram a ter sucesso, a ser bem-sucedidos. E um belo dia,